Ouvir o cliente. Ouça atentamente o que o cliente está falando. Não o interrompa. Se não entender o problema, pergunte. Seja paciente. Procure realmente solucionar a solicitação do cliente. Tem muito colaborador que ouve o cliente por obrigação, mas que procura só fugir. Alguns até procuram até dar alguma desculpa, como eu vou olhar lá no estoque, e aproveita para fugir do cliente. E acaba deixando o cliente esperando, o que o deixa mais insatisfeito ainda. Até porque, principalmente em um supermercado, o cliente quer chegar e encontrar prontamente o que ele quer. E quando ele precisa pedir para alguém, já é uma situação que ele se sente mal. Então, quando o colaborador foge dele, quando o colaborador não quer ouvi-lo, aí é que se torna uma situação pior ainda. Em caso de reclamações, não leve para o lado pessoal. O cliente não está reclamando de você, mesmo que às vezes ele esteja falando que você foi irresponsável por não ter abastecido, mas ele não sabe como é que funciona a empresa, ele não sabe, às vezes realmente a culpa foi sua, mas muitas vezes nem foi. Como por exemplo, você pode estar pegando aquele turno agora e aí o responsável foi a pessoa do turno anterior. Então o cliente não está reclamando de você, mas sim de algo que precisa ser alterado na empresa. Se você cometer algum erro, tenha humildade para reconhecer e corrigir. Então, de qualquer forma, você é um representante da empresa e a empresa errou em algo que o cliente está reclamando. Muitas vezes, as reclamações dos clientes são as maiores oportunidades que nós temos de ganhar aquele cliente. É muito importante você entender isso. Em um atendimento em que constantemente tudo dá certo, você não pode até achar que isso é fantástico para o cliente. Mas na verdade, isso é uma rotina em que ele não percebe nada de especial na empresa. Ele vai perceber um valor quando algo deu errado e ele esperava, o cliente esperaria, né, como é que a gente pode falar dessa forma, mas na hora que deu errado, o cliente, naquele momento, ele está esperando que a empresa vá atendê-lo mal, não vá atender ao seu pedido, não vai conseguir consertar da melhor maneira, porque ele está irritado. Então, na hora que acontece isso e a empresa consegue atendê-lo de uma forma que ele se surpreende e ele pensa, poxa vida, resolveram de uma maneira melhor do que o que eu estava pensando, é nesse momento que se ganha o cliente, é nesse momento que aquele cliente fica fiel à empresa, porque ele percebe que nas piores situações que ele tiver, ele vai ser bem atendido e que a empresa vai conseguir superar as expectativas dele. Então, é aprender com o erro e desenvolver uma forma de, naquela reclamação do cliente, tanto aprender quanto superar a expectativa do cliente, deixando naquele momento marcado para ele como uma excelência no atendimento. Evite desconfiar do cliente. Ouça com atenção e não faça pré-julgamentos. Entenda o que está acontecendo primeiro. É muito comum o atendente, principalmente aquele que trabalha com cancelamentos, devoluções, ou quando o cliente reclama que não foi um produto para casa dele, que faltou alguma coisa, é muito comum se desconfiar que aquele cliente está tentando tirar vantagem, porque em muitos casos realmente acontece isso. Então, de tanto ver situações como essa, o colaborador fica cismado. E isso é muito ruim o cliente perceber que a empresa está duvidando dele. Porque quando for realmente alguém que queira fazer algo de errado, ok, ele já está fazendo errado, então quando percebe, ele já vê que não vai dar muito certo o golpe que ele está querendo aplicar. Só que imagina isso para o cliente que é um cliente ético, correto, que não fez nada de errado e está sendo tratado feito um criminoso. Então isso é muito ruim, isso é muito danoso para a imagem da empresa, isso é muito ruim para o relacionamento e alguns clientes até deixam de comprar nesse local e mudam de empresa porque se sentem constrangidos em retornar. Então vamos ter muito cuidado
a gente pode até duvidar e verificar, comprovar, mas nunca dando essa impressão ao cliente de que, eu estou achando que você está mentindo, espera aí que eu vou confirmar. Essa não é a mensagem. Mesmo para alguém que a gente tem certeza que esteja dando um golpe, que esteja fazendo algo errado. Sempre a mensagem que tem que ser passada é: ok, eu confio no senhor, eu acredito em tudo que disse, mas nós vamos aqui só verificar. Você não vai falar desse jeito. Eu estou dizendo que a mensagem que tem que ser passada pelo que você está fazendo é essa. Ok, confio no senhor, mas nós vamos verificar. Mas a forma como você vai transmitir isso para o cliente muitas vezes é mais em termos de comportamento do que falar diretamente o que eu acabei de falar. Então evite demonstrar ironia e desdém pelo cliente, desmerecendo o cliente. Mesmo em situações que você desconfia, procure tratá-lo com respeito, estando ele certo ou não. Evite demonstrar falta de interesse em ajudar o cliente a resolver o problema, mesmo que saiba que não conseguirá resolver a questão. O cliente precisa perceber interesse de sua parte. Então é importante você entender que, mesmo você sabendo que não vai dar certo, você não pode chegar para o cliente e dizer: não dá, está errado, não vai resolver, não, isso não pode. Você sempre tem que mostrar para ele que você tentou, que você teve interesse. Afinal de contas, se você pensar como proprietário, você vai ver que o proprietário sempre vai procurar não deixar o cliente insatisfeito. Então, o não é muito ruim, ele gera um atraso na tua relação com o cliente. Então, evite dar um não. E se for dar um não, pelo menos mostre que você tentou fazer algo por ele, e se não conseguir de jeito nenhum, pelo menos tente compensar de alguma forma essa insatisfação do cliente. Evite ser mal educado com o cliente, evite demonstrar prepotência, que é você achar que você tem poder maior do que o cliente. Evite desconhecer produtos e procedimentos da loja. Caso você desconheça, você deve pedir ajuda. Sempre você deve pedir a algum colega, alguém para dar essa informação e nunca dizer que não sabe. Um bom profissional de atendimento trata o cliente com respeito, interessa-se pela sua satisfação e pelo que acontece na empresa onde trabalha. Um bom profissional de atendimento atualiza-se constantemente e procura entender sobre os assuntos que são relacionados ao seu trabalho. Então, principalmente os itens da tua seção, da tua área de trabalho, você deve pesquisar, estudar e estar por dentro do que está acontecendo. Os fornecedores são os principais provedores dessa informação, é a maneira mais fácil de você pegar a informação. Então, se tem um vendedor, se tem um promotor na tua loja, aprenda sobre aquele item, aprenda sobre aquele produto, que aí depois vai ficar mais fácil de você ir além nesse conhecimento, aprendendo cada vez mais e ficando cada vez mais um especialista na tua área. Isso só vai fazer bem para você, seja para você poder atender melhor os clientes na sua loja, seja para você crescer como profissional.